Autsukyamolhara Tidanchakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com o shloka número 34 e a primeira metadinha do número 35. Espero que dê para escutar o que eu estou falando, porque eu estava gravando um vídeo para a série do Vida Veda Responde e o microfone começou a se comportar mal. Então eu estou aqui no interior, no sul da Índia, nesse momento, numa clínica sensacional. Espero trazer mais novidades para vocês sobre essa clínica onde eu estou agora ao decorrer do ano. Por enquanto não tem como adiantar muita coisa, mas por acaso o meu microfone pifou, então não tem como consertar e não tem o que fazer. Então, e como eu preciso lançar esse vídeo a tempo para vocês, e eu só volto para casa daqui a 2 semanas para Jamnagar, então eu precisei gravar desse jeito aqui mesmo. Espero que dê para escutar, estou tentando projetar bem a voz, espero que fique claro e que dê tudo certo. Bom, o shloka número 34 e a primeira metade do shloka número 35, eles dizem o seguinte: Tyajedartham vishagpopair dvishtam tesham dusham hinopakaranam vyagram avidyeyam gatayusham chandam shokaturam dhirum krutagnam vaidyamanam. Então, no vídeo da semana passada, a gente viu aquela quarta categoria das doenças, né, o quarto tipo de prognóstico que a gente chama de Upakrama. Então, Anupakrama. Então, o Anupakrama é aquele que não tem cura, né? Então, é o paciente, é o tipo de doença na qual a conjuntura que o paciente se encontra é tão desfavorável que o médico não tem muito o que fazer, ele não tem muito como ajudar. Hoje a gente está assim, na reta final absoluta, né? No shloka seguinte a gente vai começar a listar os capítulos do Ashtanga Hridaya, a gente vai passar o índex de todos os 120 capítulos desse livro. Então esse é o último shloka efetivo desse capítulo, que tem conteúdo, né? Informativo mesmo. Então, e nesse último shloka, né, que a gente vai ler, esse que a gente está vendo agora, ele vai dizer, olha, eu falei dos 4 prognósticos possíveis, né, então as doenças ou são curáveis ou são incuráveis, e as curáveis são facilmente curáveis ou dificilmente curáveis, e as incuráveis são aquelas que são administráveis e são aquelas que são absolutamente incuráveis, não tem nada para você fazer. Mas tem também uma categoria de paciente que, independente da doença, percebe como esses 4 prognósticos têm a ver com a relação do paciente, com a doença, com o meio ambiente, tal e tal, mas tem uma categoria de paciente que não pode ser ajudado, independente da doença. De repente a doença ela é facilmente curável, mas nesse contexto que ele está elaborando aqui, o médico não tem o que fazer. Então vamos lá palavra por palavra. Ele começa com o verbo, né, Tyajet. Então o verbo Tyajet, na verdade, ele vai lá para o final, né? A estrutura em sânscrito, normalmente o verbo ele fica no final da frase. Então, como o Ashtanga Hridaya ele é todo escrito em poesia, não só tem a dificuldade do sânscrito, como tem essa dificuldade da reorganização das palavras, né? Imagina que você está lendo Carlos Drummond de Andrade, e muitas vezes é confuso, né? Poesia para muitas pessoas é muito confuso. Então, imagina que você está lendo agora um livro de medicina, só que escrito em poesia, né? Então, a palavra Tyajet é o verbo, no caso ele vai vir lá no final. E a palavra Tyajet, o verbo Tyajet, vem da palavra Tyaj. E a palavra Tyaj significa que você não deveria mexer, você deveria deixar de lado, você deveria evitar. Então, a gente já começa aqui sabendo que ele vai falar de alguma coisa que tem que ser evitada, né? Então, Tyajet, o que é Tyajet aqui? Bishag Bhupaihi. Então, Bishag Bhupaihi, Bishag é o médico, né? Então ele fala Bishag Bhupaihi, Bhupa é o rei, né? É o governante. Então, e esse Aihi que tem aí é o Trutiya Vibhakti, que significa, a gente chama isso de modo instrumental, né? Então,
Em relação a esses dois personagens, né, aquelas pessoas que têm duistam. Então, duistam significa pessoa que é hostil. Então, aquela pessoa que é hostil em relação ao médico e em relação ao governante, em relação ao rei, Tesham duisham. Então, Tesham, essas duas pessoas aí que a gente falou, ele tem duisham, ele tem raiva, ele tem ódio. Então, as pessoas que têm ódio em relação a essas pessoas, Vaidya duisham, então aquele que é odiado pelo Vaidya também, né? Então, percebe que ele está listando aí uma relação de ódio entre o paciente e o médico e os governantes, né? O governo, que nesse caso aqui é muito importante, né? Porque lembra, lá atrás o sistema era majoritariamente monárquico, e o médico, ele era o médico real, ele era o médico do rei, o médico do povo. Então, se essa pessoa é contra o rei, ela fala mal do rei, ela odeia o rei, ela precisa ser tiadita, ela tem que ser evitada também, né? Isso pode até prejudicar a moral do próprio médico. Imagina você aceitar um paciente que sai por aí falando mal do rei, as pessoas sabem que ele é seu paciente, daqui a pouco sobra para você também. Então, o Vagbhata, ele está aqui deixando bem claro que a pessoa que odeia o rei, ou a pessoa que odeia o médico, e a pessoa que é odiada pelo médico ou é odiada pelo rei, ou seja, pessoas que não têm uma relação muito boa com o médico e com o governante, devem ser tiajet, devem ser evitadas. Hino Upakaranam. Então, Upakaranam significa os instrumentos. Então, ele é Hina Upakaranam, ele não tem acesso aos instrumentos necessários. Então, imagina que a gente tem que fazer uma terapia de Panchakarma que exige X ingredientes ou ferramentas e instrumentos, e esse paciente, essa pessoa, não tem essas ferramentas disponíveis para ele. Então, não tem muito o que fazer, entendeu? O médico não tem muita opção. Vyagram. Vyagram significa aquela pessoa que ela é distraída. Avidheyam. Avidheyam significa aquela pessoa que é muito difícil de você administrar, é muito difícil de você controlar. Então, vidya é sabedoria, né? Conhecimento, inteligência. Então, avidheyam é aquela pessoa que não tem muito como. Você fala as coisas, ele não obedece, você manda tomar um remédio, ele não toma. Então, a gente falou um pouco disso quando a gente listou lá os 4 gunas que o paciente tem que ter, né? Eu não sei se vocês lembram alguns vídeos atrás. E aqui ele está repetindo isso para deixar bem claro. Então, se a pessoa não é passível de ser controlada, ela não é obediente ao médico, que é jeito, você deveria evitar esse tipo de paciente. Gatayusham. Gatayusham significa que aquela pessoa não tem vitalidade, ela não tem força, ela não tem força de vontade, ela não tem disponibilidade. Então, imagina, a doença é facilmente curável, mas essa pessoa não está disposta a seguir a terapia, ou então ela está num momento da vida. Quantas vezes eu vejo isso na minha própria prática, que as pessoas me vêm com problemas relativamente simples, mas quando você coloca uma linha de tratamento que é relativamente simples, a pessoa diz que ela não tem como cumprir. Porque ela tem filho pequeno e tem que trabalhar 8 horas por dia e ainda tem um marido e aí não consegue dar conta, por exemplo, do mínimo, né, de autocuidado ou de alimentação. Aqui na Índia isso acontece muito. A gente pega um paciente, principalmente mulher, né, que tem um papel muito bem determinado na sociedade indiana de forma geral, e você pega, por exemplo, você fala para ela que ela precisa se alimentar de determinada maneira. Mas ela cozinha para a família inteira. Ela cozinha para o marido, ela cozinha para a sogra, ela cozinha para os filhos. Então ela não consegue adaptar a dieta para ela não consegue fazer um troço específico. Então eu posso falar para uma paciente aqui indiana evitar comer pimenta, por exemplo, e ela vai dizer, olha doutor, é impossível, eu não consigo não comer pimenta porque eu tenho que cozinhar para minha família inteira e meu marido, se eu não botar pimenta, ele me larga, sai de casa. Então, esse tipo de paciente é o avidheyam, é muito difícil de você conseguir ajudar porque ele não está com disponibilidade para seguir o tratamento. Chandam. Chandam é um paciente que ele é violento, então que não só ele exibe sinais de ódio, né, e
de comportamento não concordante com o médico, mas ele é agressivo. Então, fisicamente, ele pode ficar agressivo. Então, esse paciente também a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que ter jeito, tem que deixar ele, infelizmente, ele tem que ser evitado, né? Shoka aturam. Então, aturam significa a pessoa que ela é atormentada, a pessoa que ela está sofrendo com alguma coisa. E com o que essa pessoa está sofrendo? Ela está sofrendo com shoka, ela está sofrendo com tristeza. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela está muito deprimida, muito triste, ela está aflita com tristeza de uma maneira que é impossível para o médico alcançá-la. Então, a pessoa, você pede para ela, por exemplo, fazer atividade física, mas a pessoa está acamada totalmente, ela não consegue se levantar da cama. De repente é uma questão emocional, psicológica. Então, ele aqui deixa claro que essa pessoa que está totalmente atormentada, veja bem, ele não está aqui querendo dizer que é uma pessoa que é deprimida só, entendeu? Ele usa a palavra aturam para dizer a pessoa completamente atormentada por essa tristeza. Então, imagina que algum familiar seu acabou de falecer. Sabe aquele estado de tristeza que você se coloca, que a mente ela está inacessível. A pessoa ela está além de contato possível, de diálogo. Então a pessoa está sofrendo num nível tal, e aqui a palavra aturama é muito importante, porque ele dá o grau de choca que ele está querendo dizer. Se ele dissesse só que a pessoa é choca, a gente poderia até questionar, falar, pô, Vagbata, mas o papel do médico é ajudar a pessoa que está triste, que está sofrendo, que está deprimida. Mas ele diz choca-aturam, então essa pessoa ela está além, a cabeça dela não está funcionando, entendeu? Ela está tão triste, ela está tão voltada para dentro e tão afundada em sofrimento que acaba ficando impossível para o médico fazer qualquer coisa. Birun. Então, Birun é a pessoa que ela é covarde, é a pessoa que é medrosa. E ele já tinha dito isso também, lá quando a gente falou dos 4 gunas do paciente, ele diz, o paciente tem que ser corajoso, e aqui ele está voltando a insistir nesse ponto. Então, se a pessoa ela é medrosa, se a pessoa ela não tem a coragem necessária para aguentar o tratamento, é melhor o médico deixá-la de lado, é melhor ele não insistir. Porque a pior coisa que tem é o médico começar a fazer um tratamento, imagina um panchakarma, por exemplo, e na metade do tratamento a pessoa se desespera e sai correndo, porque ela começa a sentir coisas. É muito comum, por exemplo, no início do processo de tratamento, a pessoa começar a sentir sintomas ou até tudo aflora, né? E aí algumas pessoas se desesperam e querem sair correndo da clínica ou do hospital. Se você consegue identificar que a pessoa não tem coragem para aguentar o tratamento, é melhor nem começar. Então é como se, imagina, você está fazendo uma cirurgia de peito aberto, e aí o cirurgião vai lá e corta o seu peito ao meio e abre tudo, e aí a pessoa ela olha para baixo, vê aquela cena e se desespera e fala, não, para tudo, vou embora, e não deixa o médico terminar, né? Uma vez começado o processo cirúrgico, a pessoa tem que ficar ali até o final. Então não tem como levantar no meio de uma cirurgia e dizer, não, gente, deu para mim, não estou aguentando. O paciente tem que ter coragem. Imagina uma cirurgia na qual você não foi posto para dormir, né? Que você está consciente o tempo inteiro. Isso é um panchakarma, né? A gente não tira a consciência de ninguém durante quase nenhum processo ayurvédico, a não ser algumas formas cirúrgicas, mas imagina no panchakarma, a pessoa está totalmente acordada e consciente. Ela precisa estar ali experienciando o processo. Então, se ela está no meio do processo, ela está consciente, ela se desespera, ela não tem coragem para prosseguir, isso pode ser muito pior para a saúde dela do que ela nunca ter começado. Kritagnam é a pessoa que ele é um mal agradecido. Então, ele vive reclamando, né? Tem muitas dessas pessoas por aí. Então, você está ali, né, dando seu sangue, o médico está ali ajudando, os terapeutas estão ali fazendo o melhor que eles podem. A vila inteira se colocou à disposição para aquele tratamento acontecer da melhor forma possível, então está todo mundo ali disponível para isso, só que a pessoa ela é um mal agradecida, ela está sempre reclamando, ela fala mal de todo mundo, ela sai do tratamento, ela fala mal do médico, ela sai da terapia, ela fala mal do terapeuta. Então essa atitude, né, que é uma atitude mental, né, emocional, que não é valorizada, né? A pessoa que não tem gratidão dentro do coração dela por tudo que está sendo feito para ela, né? Por todo esse trabalho que está sendo realizado.
Vaidyamanam. Então, essa pessoa, ela acha que ela é um médico. Então, o Vaidyamanam, ele é aquele paciente que, na verdade, ele acha que ele é médico. Às vezes ele é médico, mas ele não está ali se colocando à disposição de outro médico para passar pela terapia, então ele precisa abrir mão da posição de médico e aceitar a posição de paciente. Mas muitas vezes existem pessoas que não conseguem se submeter ao tratamento. Então, o tempo inteiro questionando a posição do médico, estão o tempo inteiro contradizendo o que o médico disse. O médico sugere um determinado remédio, mas a pessoa procurou no Google e viu que não tem outro remédio aqui que eu preferia tomar. Então a pessoa está se passando por um médico. Para o Vagbhata, para a cultura védica, ayurvédica clássica, isso é inaceitável, né? Por mais que hoje em dia a gente valorize muito, né, um paciente que é bem informado, um paciente que é participativo no processo, a gente tenta, da melhor forma possível, orientar e educar, né? Afinal, o médico, a palavra doutor vem do latim docere, e significa professor, né? Então, ser médico tem muito de ser professor, de ensinar, de orientar, de esclarecer. Não é contra isso que o Vagbhata está falando, mas ele está falando sobre um tipo de atitude, um tipo de arrogância, que a pessoa ela não aceita a orientação de ninguém, sabe? Ela tá ali com o rei na barriga, então mesmo que ele esteja se submetendo ao tratamento, é como se o médico fosse o empregado dele. Então ele que manda em tudo, ele sabe melhor das terapias do que todo mundo, ele quer dar pitaco na comida, ele quer dar pitaco no remédio. Então esse tipo de paciente, o Vagbhata ele já diz, tia Jet, esse aí é melhor você não aceitar, é melhor você rejeitar, é melhor você evitar. Percebam, gente, não é de uma forma negativa, né, que a gente precisa entender isso, mas existe um processo de entrega em todo o tratamento. E nesse processo de confiança e de entrega, o paciente ele tem que se colocar na mão do Vaidya. E na nossa sociedade hoje em dia, a gente tem muito mais dificuldade de fazer isso do que antigamente, talvez, né? Porque na cultura clássica, ainda mais aqui na Índia, o médico ele é tipo uma divindade, né? Então, tanto é que o médico aqui, tradicionalmente, ele não cobra a consulta, porque o paciente ele fica tão agradecido com o tratamento que ele dá tudo que ele pode para o médico. Então, tem muitos casos aqui, por exemplo, um paciente que está à beira da morte, é tratado e recebe uma cura, né? É curado do seu problema, e ele vai e doa uma casa para o médico. Porque na visão tradicional, a gente pensa, a pessoa que recebeu a vida dela de volta, ela não tem como repagar essa dívida. Então, o paciente ele ia morrer. Se ele sobreviveu graças ao tratamento, tudo que ele tem, ele pode dar para o médico agora, porque nada daquilo ele ia usar de qualquer forma, né? Então, a gratidão que eles aqui têm tradicionalmente, ela faz com que a pessoa doe mais do que o médico poderia cobrar como preço de uma consulta. Não é isso que a gente faz hoje em dia, né? Eu, quando comecei a atender, a ver pessoas no Brasil, eu lembro de comentar que eu queria fazer nesse mesmo sistema e todo mundo me falou, você é maluco, isso nunca vai funcionar no Ocidente, né? As pessoas não têm essa cultura de gratidão material, né? E muitas vezes até desconfiam que essa pessoa está fazendo de graça e tal. Então, eu sofri no início para determinar valor em cursos, em consultas, em sessões, workshops, essas coisas, porque para mim isso é um conflito. O conhecimento tradicional que eu tento sempre seguir ao máximo dos samhitas, ele diz que o serviço que o médico presta é impagável e ele deve ser recompensado de forma espontânea, de forma natural, por uma cultura que valoriza esse trabalho, que muitas vezes não é o nosso caso no Ocidente. Então, no final, eu meio que me dobrei à realidade da nossa cultura e estabeleci preços e tal. Mas até hoje eu sinto que seria melhor, eu acho, eu gostaria que a gente vivesse nesse contexto mais comunitário e no qual as pessoas têm essa gratidão, né? Falando nisso, então aqui a gente fecha esse shloka e aí eu quero falar para vocês sobre uma coisa muito interessante.
Falando um pouco sobre esse contexto de gratidão, muitas pessoas têm me pedido, me perguntado como é que elas podem contribuir para o Vida Veda, né? Eu coloco esses vídeos para vocês no YouTube de forma gratuita, né? E muitas pessoas me agradecem e gostariam de ajudar, né, a suportar esse trabalho. Juntando essa ideia com a ideia do nosso grupo de estudos, que vai começar em julho, ao que tudo indica, eu criei uma conta no Vida Veda no Patreon. Eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo. E através dessa conta, que pode ser que agora ainda não esteja 100% funcionando, mas eu vou colocar ela para funcionar em breve, através dessa conta vocês podem participar da família Vida Veda, contribuindo para que eu consiga continuar fazendo esses vídeos e colocando material para vocês. Hoje eu estou pensando em duas categorias, uma que eu chamo de Mitra e uma que eu chamo de Shishya. Então a categoria Mitra significa amigo, né, em sânscrito. Então os amigos do Vida Veda vão contribuir com um valor determinado e vão ter acesso à minha forma de agradecer a participação de vocês. Eu vou dar acesso para essas pessoas a alguns workshops e palestras que eu dou, mas que não são, como não são gratuitos, eu não posso colocar de forma gratuita no YouTube. Então eu vou liberar para essas pessoas acesso a algumas palestras e alguns workshops que são pagos. E a categoria Shishya significa discípulo, significa estudante. São para aqueles de vocês que são mais comprometidos com o nosso projeto aqui, que querem participar de forma mais ativa nessa comunidade, que querem se colocar mesmo como alunos de forma mais intensiva. Para essas pessoas, além do acesso a essas palestras que são pagas, eu também vou realizar esses grupos de estudos mensais. Então é através do Patreon que a gente vai começar o nosso grupo de estudos a partir de julho. Nos próximos vídeos eu vou colocar mais informações para vocês. Eu já estou avisando aqui que vai ser assim no começo, porque para vocês já saberem, já podem se inscrever, já podem criar a conta de vocês lá no Patreon e tal. Isso não é uma ferramenta que é muito usada no Brasil ainda, mas eu acho que é uma das melhores ferramentas que tem para esse objetivo. É uma ferramenta de patronagem, né? Então vocês sendo patronos dessa iniciativa, porque tem muitos custos, né, envolvidos em fazer esses vídeos que eu acato sozinho, né? Até hoje, esse ano inteiro eu tenho acatado tudo isso sozinho, mas eu acho justo, algumas pessoas têm me perguntado como elas podem contribuir, e eu acho interessante que a gente forme uma comunidade, e é interessante que dentro de uma comunidade todo mundo se ajude, né? Então, para aqueles de vocês que querem participar da nossa comunidade, do Vida Veda, da nossa família do Vida Veda, vocês podem escolher de que forma vocês querem entrar para esse projeto. E se vocês quiserem entrar como estudantes, como discípulos na categoria de Shishya, né, vocês vão ter acesso aí aos nossos grupos de estudos, né, aos nossos encontros ao vivo via webinar, que eu vou disponibilizar mensalmente através da nossa conta da Patreon. O link, de novo, vai ficar aqui embaixo. Se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo desse vídeo ou sobre como é que vai funcionar essa questão aí do grupo de estudos, vocês podem deixar também nos comentários abaixo. Na semana que vem, a gente começa a nossa listagem dos capítulos do Ashtanga Hridaya, nosso index, que é bastante interessante a gente conhecer. A gente vai ter uma visão geral de tudo que vai ser estudado ao longo do Ashtanga Hridaya. Eu aguardo vocês então na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo encontro.